E aí, galerinha, tudo bom? Eu não sei se eu estou mais nervoso falar para vocês ou falar para essa galerinha aí que está atrás de vocês. Mas eu vou tentar. A gente está no mês de dezembro, e esse mês de dezembro é um mês muito especial, porque nós lembramos nas nossas casas, nas nossas famílias, a respeito de um dia muito importante para nós. Que dia é esse? É o Natal. E o Natal é o nascimento de quem? O Natal é o nascimento de Jesus. Que coisa maravilhosa. Isso aconteceu há 2000 anos. Jesus nasceu. Mas sabe o que é tão legal da gente descobrir? É que a Bíblia, quem está com Bíblia aí? A Bíblia, ó. Eita! Esse livro aqui, chamado Bíblia, já falava sobre o nascimento de Jesus, muito antes de Jesus nascer, muito antes. Sabe, hoje eu vou falar aqui no Salmo de número 85. Vamos memorizar para a gente ler em casa durante a semana. Qual é o texto? Vamos repetir, Salmo 85. Qual é o texto? Foi muito fraco. Qual é o texto? 85. E lá no Salmo 85 diz para a gente que ele, quando viesse, iria falar de paz. Paz. Vê que negócio legal. Só que isso aconteceu uns 500 anos antes de Jesus nascer. Imagine você, como é seu nome? Guilherme, escreve uma coisa assim no papel. E 500 anos depois, aquela coisa vai acontecer. Já pensasse? Foi assim que a Bíblia foi revelada para nós. Diz que Jesus falaria de paz. Diz que Jesus seria o príncipe da paz. E quando Jesus estava ali nascendo na manjedoura, ele recebeu algumas visitas, não foi? Quem lembra? Quem? Os magos, os anjos, os reis. Ele recebeu algumas visitas. Quais foram mais visitas? Querem falar aqui, as meninas? Os pastores. E quando os anjos viram aquela criança, eles cantavam dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Você queria ouvir, imagine só, Deus falará de paz. E quando Jesus nasceu, os anjos estão cantando, dizendo que a paz chegou para nós. A paz é tão difícil a gente pensar assim, de forma prática, mas quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, quanto o reverendo Ronaldo, mas quando eu era criança, eu queria muito que na minha casa tivesse paz, que no meu coração tivesse paz, que eu pudesse conhecer a Deus de verdade. E eu queria orar com vocês hoje, para que esse Jesus que nasceu, viesse morar dentro do coração da gente, para nos dar a paz. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os olhinhos? Por favor. Vamos orar? Fechar os olhinhos? Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo nascimento de Jesus. Ele que é o príncipe da paz. Muito obrigado por poder compartilhar sobre isso aqui hoje. E eu te peço que essa paz, que tira todo medo do nosso coração, venha habitar dentro de nós, e todos nós, de cada criancinha e de cada casa aqui também. Que o Senhor nos abençoe muito ainda hoje com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Valeu.
Meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, uma igreja a quem eu tenho tido muito carinho, muito amor, e tem sempre nos acolhido aqui muito bem. E quero louvar a Deus também pela vida do pastor Ronaldo, que tem sido muito presente nesse último momento da minha vida e nos ajudado bastante com horas, momentos da gente poder conversar e poder estar com os irmãos aqui. É um motivo de muita alegria. Queria pedir aos irmãos para abrirem sua Bíblia no Salmo de número 85. Hoje vai ser aquela pregação que você assistiu à aula do reverendo Ronaldo na quarta-feira no CRE. Vai ficar assim: ei, não é bem assim o Salmo, não é capítulo, é o número do Salmo. E a aula tão boa que a gente assistiu, eu estava assistindo essa aula sobre os poéticos que o reverendo Ronaldo estava dando na quarta-feira. E esse foi o texto que eu meditei ao longo da semana para poder trazer para os irmãos. É um salmo que eu tenho assim um desejo, um gosto muito grande, e eu queria ler com os irmãos. Salmo 85, ele diz assim: ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, a nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois Ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Vamos ler juntos o verso 13? A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez rogamos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra e nos abençoe. Queremos estar aqui submetidos à Tua voz, que é doce, que é maravilhosa, que é libertadora. Nos abençoa aqui nesse tempo, por Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o Salmo 85 é um dos salmos de uma família de levitas, a família dos filhos de Corá, ou Coré, como alguns talvez aprenderam lá no passado. Essa família, ela era responsável pelos cuidados com o templo, e uma das atribuições dessa família, era também cuidar dos hinos e dos cânticos, tanto que alguns compuseram salmos. Nós temos na Bíblia, pelo menos, os salmos de número 42 a 49, como sendo os salmos dos filhos de Coré, ou Corá. E temos também os salmos 84, 85, como também o 87 e o 88, como sendo salmos dessa família, a família de Corá. Uma família que possivelmente, pelo tema que eles trabalham e trazem nos cânticos, morava aos arredores de Jerusalém, do templo, e nós temos nesses salmos uma presença grande dessa expressão do desejo de encontrar ao Senhor no templo, em Jerusalém e também no Monte Sião.
No Salmo 85 nós encontramos um lamento. É o tipo desse salmo, provavelmente nós temos aqui um lamento, embora nós tenhamos também outras referências, como por exemplo, algumas situações históricas, algumas recordações e memórias que esse povo viveu. Possivelmente, esse salmo foi escrito no período pós-cativeiro babilônico. Não é assim que o texto é apresentado para a gente, mas boa parte dos comentaristas, inclusive o reformador Calvino, interpreta e entende esse texto como sendo os filhos de Corá cantando e exaltando ao Senhor naquele outro momento histórico, momento em que mais ou menos 522 a.C., o povo de Israel é liberto daqueles 70 anos de cativeiro babilônico e pode voltar para Jerusalém com o fim ou com a finalidade de reconstruir o templo. O templo estava em ruínas, a cidade também estava em ruínas, as muralhas de Jerusalém estavam em ruínas. E o povo foi assim autorizado pelo rei Ciro para voltar e reconstruir. E o povo volta, e nessas idas e vindas, eles também cantavam, adorando ao Senhor, por esse anseio de estar na presença de Deus, de estar em Jerusalém e de estar no templo. É tanto que há uma semelhança entre o Salmo 85 e o Salmo 126, especialmente nesse primeiro verso, quando no Salmo 85 nós temos: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. E no Salmo 126 nós temos que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E parece que há um paralelo nesses dois textos, falando justamente sobre esse marco histórico do povo de Deus. Eles foram libertos de uma terra, de um cativeiro, e podiam voltar para Jerusalém e reconstruir a vida. Ora, a verdade, meus irmãos, é que na Bíblia e na história de Deus com o seu povo, os eventos, os acontecimentos, os momentos na história sempre foram importantes para a revelação de Deus. E o povo de Deus é esse povo que tem sempre coisas, feitos, bondade e salvação de Deus quando olha para trás, e tem também esperança e anseio quando olha para o futuro. Era assim nesse momento do Salmo 85, como também era em vários outros momentos na história do povo de Deus. Podemos pensar, por exemplo, como a profecia de Deus lá com Adão e Eva, após a queda, se torna um marco naquela geração. Como a restauração do culto em 7 anos se torna também um marco daquela geração. Como o encontro de Deus com Noé, quando Noé encontra graça diante de Deus e acontece um dilúvio e há uma preservação da vida na terra, aquele marco, aquele evento se torna uma referência. Quando Deus chama Abraão e com essa promessa vai se prolongando através de Isaac e também de Jacó, e a história bíblica vai acontecendo em todo o Gênesis com essa referência. Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, é uma promessa. É uma aliança que Deus fez e o povo, a geração, está olhando para trás e lembrando ao coração, lembrando à mente que aquele Deus que falou é fiel para cumprir. O povo que passa mais de 400 anos escravo no Egito, mas quando liberto se lembra justamente da promessa que Deus deu a Abraão, a Isaac e Jacó, e quando liberto escutam do próprio Deus no Êxodo capítulo 20, quando o Senhor dá ali as 10 palavras ao povo, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei lá do Egito, da casa da escravidão, da casa da servidão, eu sou o Senhor teu Deus. O
O povo que sai do Egito para a terra que Deus prometeu, sai com uma história. Eles estão olhando para trás e tem uns feitos de Deus, a história da libertação de Deus. O povo vai para a terra, mas às vezes a gente esquece de aprender com os feitos de Deus do passado. E na terra prometida foi assim. É só lermos, por exemplo, o livro de Juízes, quando relata para a gente que não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe achava mais reto. Era assim a vida lá na terra após muito e muito tempo. Mas havia uma referência histórica. Nesse novo contexto, Deus resolve instaurar o reino a Israel. Davi vem. Davi e o reino, essa aliança do reino, vem justamente num período de muita confusão e no qual cada um fazia o que achava mais reto, porque não havia rei em Israel. Davi agora se torna uma grande referência, a referência do reino de Deus, a terra, a aliança de Deus com Davi. Mas quando Davi e Salomão morrem, aquele reino é completamente dividido. O reino do norte destruído pela Assíria e o reino do sul destruído agora pela Babilônia. O povo está no cativeiro. Deus já tinha avisado a eles de diversas formas. Mas o povo estava no cativeiro por causa dos próprios pecados, por não terem ouvido a voz do Senhor. Mas ali no cativeiro, mais uma vez, o Senhor manifesta a sua misericórdia e os liberta do cativeiro para que eles pudessem voltar lá para a terra. Eles voltam, vários textos bíblicos narram esse processo. Não foi um processo fácil, não foi tão simples assim como às vezes a gente tem a imagem na nossa mente. Foi um processo bastante difícil. Nós lemos isso nos livros de Esdras e Neemias, lemos isso também nos profetas Ageu, Zacarias e também Malaquias. O fato é que após a libertação e após a reorganização da cidade, o povo agora tem um outro marco histórico. Eles olham para trás e veem um Deus que traz o seu povo de volta de um cativeiro e de uma grande dispersão sobre a terra, para que eles pudessem congregar de novo no templo. Esse templo que ele não tinha a mesma majestade, exuberância do primeiro templo, mas que ali, cultuando a Deus, eles podem ouvir do próprio profeta Ageu que havia uma glória maior. Há algo maior do que esse templo, quando Ageu diz que a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. Esse povo está olhando para trás, ou como nós também estamos, aprendendo a olhar para trás e a cultivar no passado uma memória redentiva, do quanto Deus já foi fiel, do quanto Deus já manifestou a sua bondade, a sua benignidade, a sua graça em nossa vida no passado e na história do povo de Deus. Mas o fato é que nós encontramos nesse Salmo aqui, 85, o povo também apresentando clamores e anseios diante do Senhor. Por isso eu quero voltar de novo os olhos para o texto, se você puder me acompanhar. Os salmos como o reverendo Ronaldo falou na quarta, nem sempre é tão simples, fácil a gente fazer as divisões para o sermão. Eu vou seguir aqui a mesma divisão que o Calvino fez, dividindo o sermão em 3 partes, ou o Salmo 85 em 3 partes. A primeira parte dos versos de 1 a 3, a segunda parte dos versos de 4 a 7 e a última parte dos versículos 8 ao versículo 13. Esse povo, conduzido pelos filhos de Corá, sendo libertos do cativeiro babilônico, apresenta um lamento diante de Deus, porque às vezes as coisas no presente já não estão tão simples e fáceis. Às vezes elas se complicam na nossa vida. E assim o povo, na sua primeira parte, quando apresenta a Deus esse lamento, primeiro lembra-se dos feitos do Senhor sobre a história do povo dele. E ele usa aqui de vários paralelismos, ideias que estão sendo assim, uma fortalecendo a outra, são paralelismos sinonímicos.
para trazer a mesma ênfase, para trazer a mesma ideia e para enriquecer o que estava se falando. Veja, por exemplo, no versículo 1, quando ele diz: favoreceste, Senhor, a tua terra. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Interessante que todos os versos que aparecem nessa primeira parte, dos versículos de 1 a 3, eles aparecem como estando no modo chamado de perfeito ou completo, ou seja, estão se referindo a coisas que aconteceram de fato no passado. Os grandes feitos de Deus pela história do seu povo, eles estão lembrando, trazendo à memória o que poderia dar esperança diante daquele tempo presente. Então eles dizem assim: Senhor, foi o Senhor mesmo quem favoreceu ou quem derramou o teu favor sobre a tua terra. Foi o Senhor quem restaurou a prosperidade de Jacó. Foi o Senhor quem restaurou, quem trouxe de volta o teu povo até ao primeiro amor, como algo que está voltando ao que era antes, voltando ao que deveria ser de fato. Ele está lembrando: o Senhor, foi o Senhor mesmo quem restaurou a prosperidade de Jacó. Essa expressão da restauração que se repete nesse salmo pelo menos 5 ou 6 vezes, como um Deus que restaurou e que a gente também pode clamar para que Ele restaure no presente. O povo está dizendo para Deus, olhando para trás: o Senhor nos visitou com grande libertação. Nos libertou da terra lá do cativeiro. Nos trouxe de volta para Jerusalém. Nós fomos para lá para o cativeiro por causa dos nossos pecados. Mas o povo está cantando aqui para Deus, dizendo: foi o Senhor mesmo quem perdoou a minha iniquidade. Foi o Senhor mesmo que perdoou os meus pecados. Foi o Senhor mesmo quem redimiu e encobriu os seus pecados todos os pecados do teu próprio povo. Foi o Senhor mesmo quem cobriu com sangue, que purifica, que liberta, que perdoa, mas que também cobre a vergonha do pecado. Foi o Senhor mesmo quem fez tudo isso. Foi o Senhor que a tua indignação, o Senhor deixou ela de lado, o Senhor a reprimiu, e a gente pode hoje, por causa disso, ter um novo relacionamento contigo. Foi o Senhor também que do furor da tua ira te desviaste, porque quando o Senhor olha para nós, ao invés de ter derramado por completo a tua ira, ao invés de ter derramado por completo a tua indignação, o Senhor reprimiu ela, o Senhor se desviou dela, porque o Senhor derramou sobre nós a graça e a restauração na nossa vida. É o povo que está olhando para a história, que está olhando para trás, que está vendo os grandes feitos de Deus pela história do seu povo e os grandes feitos de Deus pela sua própria história, a própria história dos filhos de Corá, que é uma história de graça e de preservação lá no processo dos 40 anos pelo deserto após a libertação do Egito. Na segunda parte desse salmo, dos versículos 4 ao versículo 7, nós encontramos clamores, anseios. É interessante que nessa segunda parte do salmo, os verbos estão no imperativo. Não de pessoas, de servos e de adoradores que estão na presença, no trono santo de Deus, dizendo para Deus o que Ele tem que fazer, ou ordenando para Deus que Ele faça isso ou que Ele faça aquilo, mas como o povo que está na presença do Senhor, clamando. O verbo no imperativo como um clamor, baseado na história, baseado na aliança, baseado nos feitos de Deus. Esse povo está clamando a Deus. E não somente no imperativo, como também os verbos aqui aparecem não mais no perfeito, mas no imperfeito, como um povo que está ansiando e desejando mais uma vez que a graça, a bondade e a manifestação da salvação de Deus opere no presente, como Ele operou no passado na nossa vida.
Veja como ele diz para nós aqui nessa segunda parte, como um clamor, ele mais uma vez pede pela restauração. É o mesmo verbo que aparece no versículo 1, restauraste a prosperidade de Jacó. Agora ele diz, restabeleça-nos, ó Deus da nossa salvação. E hoje, no presente momento, retira de sobre nós a tua ira. Veja que agora há um clamor. Porque me parece que após a libertação do cativeiro, da escravidão, muitas vezes no presente nós continuamos a lidar com lutas e com dificuldades. E precisamos clamar a Deus, pedir a Deus, buscar a Deus. Fazendo isso em oração, em adoração ao Senhor, dizendo, Deus, mais uma vez, traz o meu coração de volta para o Senhor. Porque o que eu mais anseio, o que nós mais ansiamos na nossa vida, é termos o nosso relacionamento com o Senhor restaurado. É isso que fala sobre avivamento. Ele diz aqui no versículo 6, mas vamos ler primeiro o 5, quando ele diz, Senhor, estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações. No versículo 5, ele está expondo para Deus o coração. Deus, como é que vai ser agora, diante dessa nova situação que está acontecendo, dessa nova luta, desse novo aperreio? Como é que vai ser agora, Senhor? Prolongarás a tua ira sobre nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? No versículo 6 ele diz, porventura, Senhor, não tornarás, ou seja, não restaurarás, é o mesmo verbo que aparece no versículo 1 e que aparece no versículo 4, ele está clamando a Deus, Senhor, porventura o Senhor não há de nos restaurar e de nos vivificar, como uma expressão simples no hebraico do verbo, da palavra raiar, que é a vida de Deus, a graça de Deus, a benevolência de Deus. Porventura o Senhor não voltará a trazer um avivamento sobre a nossa vida. Perceba que o salmista não está aqui pedindo a Deus coisas novas que possam acontecer no presente ou no futuro, para que as circunstâncias melhorem. Mas o salmista, quando está clamando a Deus por um avivamento, ele está clamando para que Deus desperte no coração novamente aquelas histórias e a grande história bíblica, para que Deus restaure no coração novamente o ânimo, a alegria, o gozo, a vontade de estar com Deus nas coisas mais simples e ordinárias da nossa vida enquanto povo de Deus. O avivamento tem muito mais a ver com isso, com a restauração de um ânimo para buscarmos a Deus nas coisas mais simples e ordinárias que nós podemos fazer, como orar, cantar, ler a Bíblia, estar com o povo de Deus, celebrar a ceia do Senhor, falar de Jesus para os nossos amigos. Senhor, porventura não voltarás a trazer o meu coração de volta para o Senhor, para que aquele primeiro amor e aquela história de redenção e libertação volte a conduzir a minha vida com maior leveza e com maior alegria. Os filhos de Corá estão pedindo isso para Deus. Interessante que no versículo 7, ele traz aqui as expressões da salvação, quando ele diz, mais uma vez, como um clamor no imperativo, ele diz, Senhor, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. A expressão aqui da misericórdia é uma palavra no hebraico até bem conhecida, chamada hesed. Um amor pactual de Deus, uma benevolência de Deus, um favor de Deus, a graça de Deus pela nossa vida, a benignidade do Senhor. É assim que ele está clamando a Deus, dizendo, Senhor, mostra-nos a tua misericórdia, a tua benevolência. Ó Senhor, mostra-nos também a tua grande salvação. Como um sinônimo, um paralelismo, um sinonímico que nós vamos encontrando aqui, verso após verso, nesse Salmo de número 85. Os filhos de Corá estão pedindo a Deus que as misericórdias e a grande salvação do Senhor
volte a ser algo real na vida comum e cotidiana, para que a gente possa lidar com o presente debaixo da boa e poderosa mão do Senhor. Na última parte desse salmo, nos versículos de 8 a 13, eu acho tão interessante essa última parte, porque aqui é como alguém que está olhando para o futuro. É como alguém que está olhando e ansiando por algo que ainda está para acontecer. É aqui nessa parte que nós temos, por exemplo, uma referência, ou algumas referências, à grande salvação que aquele povo ansiava no cumprimento da profecia de que o Messias viria ao mundo para salvar-nos dos nossos pecados, para nos trazer a paz, para nos trazer a presença de Deus a todas as esferas da nossa vida, como é a expressão da Shalom. Aqui nessa última parte, o salmista está olhando para o futuro. E eu acho tão interessante porque nessa parte, o salmista traz tantas expressões ricas na história bíblica, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, que enriquece as imagens do poder e da riqueza, do significado e da relevância dessa grande salvação que o Senhor estaria para derramar sobre o seu povo. Essa é a última parte do Salmo, quando os filhos de Corá, eles se colocam diante de Deus, quando eles dizem assim: escutarei, no verso 8, o que Deus, o Senhor, disser. Aqui, quando ele está falando nesse verbo, escutar, ele está trazendo de volta, trazendo à memória, o chamar, ou chema. Quando lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, diz: ouve, ó Israel, ouve. O Senhor é o único Deus. Ouve. E que se repete tanto no livro de Deuteronômio e tanto em outras partes do Antigo Testamento, como quem não apenas está com os ouvidos abertos para ouvir o som, mas com o coração aberto para guardar e viver a aliança e a palavra do Senhor. Então ele está dizendo: Senhor, eu vou me colocar com os ouvidos abertos e atentos para guardar o Senhor e guardar o que o Senhor me falará. E ele diz exatamente o que o Senhor falaria para ele, quando ele fala na segunda parte do verso 8, que o próprio Deus falaria de paz, dessa shalom. Veja a riqueza da expressão bíblica que aparece aqui. Primeiro ele já tinha falado sobre a misericórdia, sobre a salvação, agora ele fala sobre a shalom. Essa paz que não tem a ver apenas com um bem-estar mental ou momentâneo, mas essa paz que tem muito mais a ver com uma reconciliação profunda de todas as áreas da nossa vida com o Senhor e a sua palavra. Todas as esferas. A paz que pode superabundar na nossa casa, em nossa família, no nosso relacionamento familiar, nos nossos relacionamentos maiores, no trabalho, na igreja, entre irmãos. Essa paz que pode não necessariamente mudar as circunstâncias ao nosso redor, mas ela é poderosa para mudar o nosso coração e a maneira como podemos lidar com essas circunstâncias. Então ele está dizendo: Senhor, eu vou me colocar para guardar a Tua voz, ouvir a Tua voz, e o Senhor falará de paz ao seu povo e aos seus santos, para que eles nunca mais vivam do próprio jeito, para que eles nunca mais sejam donos do próprio coração, para que eles nunca mais caiam em insensatez. Talvez aqui lembrando as palavras do profeta Isaías, quando no capítulo 9, no versículo 6, ele diz que o menino vos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz que estava para nascer. O maravilhoso Conselheiro que estava para nascer. O Pai da eternidade, o Senhor de toda a história, o Senhor da nossa vida.
Ele está se colocando na presença de Deus com esse anseio de viver essa plenitude da presença de Deus, que alcança não apenas o coração de uma forma mística, não é apenas a sua vida pessoal, como se fosse só isso e bastasse, mas que abrange a todas as áreas da nossa vida, porque no princípio Deus criou todas as coisas, Ele criou os céus e a terra. Nesse clamor e nesse anseio, o salmista continua no versículo 9, quando ele mais uma vez ele traz aqui algumas expressões. Ele fala: próxima está a sua salvação dos que o temem. O salmista está olhando para frente, para o futuro. E ele consegue contemplar uma grande salvação que estava próxima. Próximo está o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Ele consegue olhar para frente e contemplar uma grande salvação. Essas palavras que elas vão assim, recheando o Salmo com riquezas que são apresentadas para nós em toda a Bíblia, como por exemplo, salvação. Nós encontramos essa expressão no Antigo e no Novo Testamento: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e também a tua casa. A grande salvação do Senhor, próxima está a salvação daqueles que o temem. Ele diz: para que a glória, a kabod, a glória assista em nossa terra. Quando ele está falando aqui do verbo traduzido para a gente como assistir, a ideia aqui não é simplesmente de ver a situação, mas a ideia aqui é de habitação. O que o texto está falando é que a glória de Deus viria a habitar entre nós. A glória de Deus viria tabernacular conosco. A glória do segundo templo, que seria muito maior do que a do primeiro, a glória viria habitar conosco, e não foi isso que aconteceu lá na frente, irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, João relata para nós, no capítulo 1, no versículo 14, que o Verbo se fez carne, e Ele assistiu, Ele habitou entre nós, cheio da graça e cheio da verdade de Deus, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não foi exatamente isso que aconteceu? Veja o que João faz lá no capítulo 1, versículo 14, quando ele correlaciona essas expressões. O Senhor veio sobre nós, o Senhor tabernaculou conosco, Ele veio habitar entre nós, e Ele estava ali cheio da graça, cheio da verdade, e quando nós olhamos para Ele, Ele que é a imagem do Deus invisível, nós podemos ver a glória de Deus. Cheio de graça e da verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja o que ele está falando aqui, irmãos, porque não apenas essa glória habitou entre nós, como também essa mesma glória habita em nós, porque Jesus Cristo veio ao mundo. Faz 2000 anos que essa história aconteceu, o advento da paz aconteceu de fato, e nós podemos celebrar agora nesse mês de dezembro de uma forma até especial. Faz parte da nossa cultura. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, Ele habitou entre nós, é verdade. Ele encarnou, Ele morreu naquela cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia, 40 dias depois Ele ascendeu aos céus. E a promessa era de que o Espírito Santo, o Consolador, viria habitar em nós. Veja que ideia maravilhosa, porque o Senhor Jesus Cristo não apenas veio habitar entre nós, mas através do seu Espírito, Ele habita em nós. Ele prometeu que vai preparar uma morada para nós, como diz em João no capítulo 14, ele fala: não tenham medo, não se atemorizem, eu preciso ir, eu vou lá para a casa do meu Pai, e lá nós temos muitas moradas. Esse Jesus Cristo que os filhos de Corá, de alguma forma estão olhando no futuro.
dizendo que essa glória viria a assistir. E de fato ele assistiu entre nós, ele fez de nós a sua habitação na terra, e ele está preparando morada para nós. Os filhos de Corá estão cantando isso. No versículo 10, ele diz que encontraram-se a graça e a verdade. Veja João capítulo 1, versículo 14. A graça e a verdade. Graça aqui é a mesma da misericórdia. A palavra é hesed. A graça. Mas também a verdade. Palavra usada aqui no hebraico para verdade, emeth. Não tem a ver apenas com um conceito, mas com algo que é estável. Essa que é a palavra do Senhor. Como diz lá em Pedro, que toda a glória de uma erva, de uma flor, ela se seca, mas a palavra do Senhor, ela durará eternamente. Essa verdade de Deus, que é permanente, que não é transitória, que não é momentânea, que não é circunstancial, mas é de fato um firme fundamento para nós. Como Jesus falou lá na frente. Veja no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, quando ele diz que todo aquele que ouvir a sua palavra e guardá-la, será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. E vieram ventos, tempestades, vieram lutas e dificuldades, mas aquela casa ela não foi derrubada, porque ela estava edificada sobre a rocha, o firme fundamento, a pedra angular, a verdade de Deus. E vimos a sua glória, aquele que veio cheio da graça e da verdade, e cheio da glória, como do unigênito do Pai. O salmista está olhando para frente, ele está dizendo que a graça e a verdade se encontraram. Ele está falando sobre a justiça e a paz, que elas se beijam. Como aquele grande encontro que traz tanta alegria, que traz assim tantas memórias boas. O salmista está olhando para frente e está dizendo assim: haverá um grande abraço e um grande beijo. E esse grande encontro, esse grande beijo que o texto fala de forma poética para a gente, é justamente a maneira como os céus encontram a terra. Foi o C.S. Lewis quem falou em alguns dos seus livros, que como quando Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu, quando aconteceu de fato o advento, é como se Deus estivesse beijando a terra. Talvez em mente com o Salmo 85, quando ele fala de uma justiça. Essa justiça que não é necessariamente exterior, não tem a ver aqui com a sociedade, mas essa justiça que tem a ver muito mais com o nosso coração. Porque no Antigo Testamento nós temos algumas palavras para a justiça. E essa aqui, ela tem a ver com a integridade, com a retidão da nossa vida inteira diante de Deus, que faz com que todas as coisas ao nosso redor também sejam abençoadas por essa justiça, porque elas são alcançadas pela Shalom de Deus. É quando o nosso coração está plenamente justificado diante de Deus. Como Paulo falou, Romanos capítulo 5, os irmãos lembram? Romanos capítulo 5, versículo 1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Justiça. O salmista está vislumbrando o reino. O salmista está vislumbrando a justiça. E é exatamente assim que a grande salvação apareceu no Novo Testamento para nós. Nos evangelhos nós encontramos de forma muito rica a expressão do reino de Deus. Mas nas cartas paulinas, de forma assim tão interessante, nós encontramos de forma muito rica e abundante a expressão da justificação e da plena justiça de Deus habitando dentro de nós. Eles estão falando dessa mesma salvação, dessa mesma aliança, dessa mesma misericórdia, mas com ênfases diferentes. É por isso que ele está dizendo assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Versículo 11, ele diz: da terra
Da terra brota a verdade. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Veja como no versículo 11, mais uma vez, ele traz a riqueza da expressão quando fala desse encontro da terra com os céus. A verdade brota da terra. Ele veio cheio de graça e de verdade. Mas é dos céus que a justiça, a grande e plena justificação, desce sobre nós. No versículo 12 ele diz, também o Senhor dará, com expectativas a respeito do futuro, ele diz, também o Senhor dará também o Senhor dará o que é bom. Essa palavra aqui é aquela que aparece em Gênesis capítulo 1. Diz que Deus, e assim se fez, e viu Deus que isso era bom. Uma satisfação, prazer e deleite da própria Trindade. As coisas que Ele criou, que estão dentro dessa harmonia da graça e da presença de Deus. Ele diz, sim, também o Senhor dará sobre nós o que é bom. E a nossa terra voltará a produzir o seu fruto aqui, clamando e ansiando sim, para que a manifestação da Shalom alcance também a nossa casa, alcance as nossas finanças, alcance o nosso trabalho e nós possamos ou podemos ter de volta o fruto que vai ser produzido da terra. O salmista termina no versículo 13, dizendo que a justiça irá diante dele. Eu gosto muito desse fechamento do Salmo 85. Ele me traz alguns questionamentos. Por exemplo, diante dele quem? Os comentaristas preferem entender que ele está falando aqui sobre o rei, sobre o reino, sobre esse Deus que se manifestará, sobre o Messias, aquele que virá com paz, com graça, com verdade, com justiça, com misericórdia e tão grande salvação. A justiça irá adiante dele, do rei, do reino de Deus, como diz Calvino falando sobre esse verso aqui, que vem para restaurar não apenas o nosso coração com Deus, mas a nossa vida por completo. Ele diz, a justiça irá, a retidão irá adiante dele. E ele diz assim, que essa mesma justiça transformará as suas pegadas em caminhos. Transformará os pequenos passos em veredas, em caminhos. Transformará as pequenas escolhas, decisões, palavras, feitos dos mais simples, que o Senhor Jesus Cristo mesmo fez aqui na terra, por exemplo, quando Ele sentou à mesa com pessoas feito nós, pecadores. Transformará essas pegadas em caminhos. Talvez lembrando aqui da oração do Salmo 23, o Salmo 139, quando há um desejo por sondar o coração, ver se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Guia o meu coração, a minha alma, pelas veredas, por esses grandes caminhos que o Senhor mesmo veio abrir por amor do seu nome. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela mesma transforma em caminhos. Quando eu olho para esse salmo, quero concluir dessa forma, pensando que nós também somos um povo da memória. A nossa fé é uma fé histórica. Ela é uma fé histórica. Mas, irmãos, nós temos o privilégio que os filhos de Corá não teve. Hebreus, no capítulo 11, diz que eles viam uma promessa que estava para se cumprir. Mas nós alcançamos a concretização das promessas. Quando nós olhamos para trás, nós temos toda a revelação bíblica ao nosso dispor.
esse trabalho maravilhoso de tradução e de expansão, divulgação, entrega, evangelização, como o nosso irmão aqui do Ministério dos Gideões já nos falou também. Nós podemos olhar para trás e ver a grande obra redentiva do Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo por amor. Ele veio ao mundo para nos salvar, para manifestar sobre nós a sua benignidade, o seu favor, a sua graça, para retirar de nós a grande ira de Deus, recebendo ali sobre aquela cruz, pagando o preço que era contra nós, o escrito de dívida que era contra nós. Esse mesmo Senhor Jesus que veio manifestar ao seu povo a paz, a verdade e a justiça, fazendo com que, através da sua vinda, a terra e os céus pudessem ter uma conexão profunda nessa grande redenção. Nós somos o povo que olha para trás e não vemos apenas a libertação do cativeiro babilônico, nós temos o privilégio de olharmos para trás e vermos, na verdade, a primeira vinda de Jesus e vermos, na verdade, toda a revelação bíblica para nós e crermos de verdade em tudo o que Ele falou para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Nós somos o povo que olha para trás, mas é verdade que nós vivemos num mundo quebrado. E às vezes, quando olhamos para as incertezas, as situações ao nosso redor, as dúvidas, as lutas, a falta de algum bem material, de um emprego, uma doença que bateu na nossa porta, uma situação relacional na sua família, ou talvez até com pessoas queridas ao seu redor. Às vezes o presente é difícil, irmãos. É difícil. Nós vivemos um mundo quebrado. Os filhos de Corá também viviam no mundo quebrado. É por isso que eles estão aqui clamando para que no presente nós possamos lembrar dos feitos de Deus pela nossa vida, dos grandes feitos de Deus pela história do seu povo. Mas nós não somos apenas o povo que olha para trás e vê a primeira vinda de Jesus, como nós cantamos aqui, Maranata. Nós também somos o povo que olha para o futuro e que crê e sabe que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós viveremos abundante e plenamente todas essas promessas que nós lemos aqui no Salmo 85. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar e consumar toda a sua obra e todos os seus eternos decretos sobre a terra, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele e restaurar a terra sobre nós, a nova Jerusalém, a cidade celestial, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós desfrutaremos plena e abundantemente do favor, da restauração, do perdão, do encobrir dos pecados que ficarão para trás, juntamente com as lágrimas dos nossos olhos e todo o sofrimento, e que ficará para trás, nós desfrutaremos de forma completa a restauração e a plenitude de salvação, de um grande avivamento, de um regozijo imenso das suas misericórdias, da sua paz, da sua graça, da sua verdade e da sua justiça sobre nós, porque a terra dará o que é bom e o Senhor também produzirá o seu fruto sobre nós. Por isso eu quero convidar você, juntamente comigo, a nós olharmos para a nossa história, para a história do povo de Deus, olharmos para a tão grande salvação, descansarmos o nosso coração, nos entregarmos diante dEle, mas termos esperança a respeito do futuro. Não por causa de nós, ou de qualquer outra coisa, mas porque aquele que prometeu é fiel, e Ele voltará, e Ele falará de paz ao seu povo. Amém. Vamos orar mais uma vez, se você puder
fechar os olhos. Senhor, nós queremos aqui te agradecer por tamanha bondade do Senhor. Te agradecer por tua graça, por tua grande salvação em nossa vida. Como Davi no Salmo 51, também queremos clamar, Senhor. Traz de volta ao nosso coração a alegria dessa salvação, o regozijo. Como o Senhor Jesus também falou à tua igreja em Apocalipse capítulo 2, a volta ao primeiro amor, esse avivamento que tem a ver com a beleza da tua santidade em nós e entre nós, no presente. Senhor, dá-nos a graça de olharmos para o futuro, não mais com nossos medos e ansiedades, mas crendo nas promessas do Senhor. Como o Senhor mesmo falou em João capítulo 14, o Senhor vai preparar morada para nós. O Senhor preparou morada em nós. E o Senhor também nos deixou a paz. Deixo-vos a paz, o Senhor mesmo falou, não a paz que o mundo dá. Deixo-vos a paz, não tenha medo. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Senhor, dá-nos a graça de ansiar e de desfrutar dessa paz, verdade, graça, glória e justiça do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, ministério, na nossa igreja e também na nossa cidade, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Nos abençoe e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém.